Se o Flamengo jogar quartas de final contra Real, contra Palmeiras, contra PSG, contra Botafogo, contra Atlético de Madrid, até o Botafogo. O Flamengo não ganha hoje do Botafogo. Eu vou te explicar depois por quê. Não ganha hoje do Botafogo. O Flamengo hoje não ganha do Botafogo. Se jogar contra um desses 5 times, e Bayern de Munique também, se jogar contra 6 times desses 6 que eu coloquei aqui, e passar, eu fico de joelho pro Felipe Luiz, vou de joelhos até a câmera e peço desculpas pro Felipe, e digo que eu sou um incompetente, que não sabe nada de bola, que tudo aquilo que eu disse em relação ao estagiário, eu tenho que dizer em relação a mim, que não aprendi nada em 40 anos de estrada. Bom dia, boa tarde, boa noite, nação rubro-negra. Os anti-flamenguistas não estão aguentando essa fase do Mengão. Ninguém bate o Mengão aí, que colocou os ingleses na roda. Os antes estão desesperados. Vem comigo nesse vídeo. Tem muita informação importante sobre o nosso Mengão, começando essa semana nos Estados Unidos. Último confronto dessa fase de grupos aí contra o Los Angeles. O Mengão deve mandar a campo um time misto. Tem muita informação sobre essa partida, sobre a venda do Wesley também para o Chelsea e mercado da bola agitado, porque o Mengão tem reforço de peso na mira. José Boto confirmou o nome de peso da Juventus no Flamengo e Felipe Luiz aprovou. Tem essa informação nesse vídeo e muitas informações do Mengão. Então já se inscreva no canal e deixe seu like, torcedor rubro-negro. 2.000 likes para esse vídeo, tem muita informação, vamos mostrar a força que tem a nossa nação rubro-negra. Créditos, link do vídeo na descrição, ESPN Brasil, Band Esportes, Vene Casagrande. Vamos às informações do Mengão de hoje, deixa aí nos comentários a cidade, o país, o estado que você está nos assistindo. Bora lá, nação! Atlantic City com o Pedro Ivo Almeida. Boa. O Flamengo vai jogar em Orlando, mas o Pedro Ivo ainda está em Atlantic City. Tem muitas informações do Flamengo que joga contra o LAFC. Temos aí 5 minutos para fechar o programa. Tudo bem, Pedro? Dá para falar bastante do Mengão. Tudo bem, Pedro? Boa noite para você aí ou boa tarde? Tudo bem, Edu. Boa noite por aqui já. Aqui já avançada a noite, início de noite, mais para avançar. A questão é que o sol, né, essa claridade toda que a gente está conferindo aí na imagem, dá essa falsa sensação de ser um final de tarde. O sol aqui costuma cair bem tarde, coisa de 9 da noite local, já quase 10 da noite aí no Brasil, então por isso gera essa dúvida, mas boa noite por aqui. Boa noite para você aí também. 5 minutos dá para a gente passar um pouco o dia do Flamengo, passar um pouco o ambiente do Flamengo. O Flamengo treinou há pouco o seu penúltimo treino aqui em Atlantic City, New Jersey, base nessa primeira fase, né, digamos assim, de Mundial de Clubes. Na segunda-feira, amanhã, decola à tarde para Orlando, onde enfrenta na terça-feira o LAFC, Los Angeles FC, como você falou muito bem. Clima muito tranquilo por aqui, o Flamengo optou, hoje até o presidente Bap está falando que gostou de ficar aqui, essa coisa de um pouco mais de tranquilidade, jogadores isolados, passeando pelas ruas, pela praia, tudo muito tranquilo. E claro, também as 2 vitórias facilitam, 2 vitórias que deixam o trabalho mais tranquilo, deixam o planejamento do Felipe Luiz para esboçar, para montar um time para terça-feira também um pouco mais tranquilo, podendo calcular quem vai entrar em campo, quem não está no treinamento de hoje. Gerson não foi a campo, Ayrton Lucas não foi a campo e Nico de la Cruz, que ainda está naquela coisa de volta, não volta, participou do treino de véspera contra o Chelsea, mas ficou fora da relação. Pode voltar ao jogo de terça-feira ganhando poucos minutos ali, mas ainda fez um trabalho complementar hoje, então repito, Gerson, Ayrton Lucas e de la Cruz não foram a campo. Esses 3 atletas não devem começar contra o LAFC, outros devem ser poupados também. O Flamengo deve ter um time misto, nada de tudo reserva, mas misto para buscar a vitória. Ainda no rescaldo sobre a vitória contra o Chelsea, não teve entrevista coletiva de jogador por aqui, mas o presidente Luiz Eduardo Batista passou pelo treino, conversou com a gente por lá, falou ainda como é que foi essa reação dele e até dos ingleses. Ele revelou uma certa surpresa dos dirigentes ingleses que conversaram com o Bap depois do jogo lá no Lincoln Field, na Filadélfia. A gente ouve agora aqui dentro do programa. Os caras têm noção do que é o Flamengo, né? Não foi só o que eles viram ontem em campo, eles não esperavam perder, nem esperavam perder com um domínio tão claro do Flamengo. Então eles tiveram aquele momento de decepção, mas foram muito elegantes. A gente encontrou com eles antes do jogo, ficamos conversando ali 1 hora, basicamente sobre estrutura de capital, falando de negócio, né? Como é que é um clube no Brasil, como é que é um clube que não tem dono como o Flamengo tem essa pujança. E eu costumo dizer que é sempre mais fácil você fazer negócio com quem você conhece, com quem você teve pessoalmente. Então isso aí foi altamente positivo.
Tá, então, a palavra do BAP, Luiz Eduardo Batista, fazer negócio com quem você conhece, nas palavras dele, que também complementou, dizendo que isso não necessariamente representa uma negociação com o Chelsea pelo Wesley. O Wesley sondou o Chelsea ali, quis saber, o Chelsea sondou o Wesley, desculpa, quis saber de valores, de condições, mas não evoluiu muito bem. O BAP também disse nessa entrevista que não tem intenção de vender o Wesley agora. Falou de bastante coisa, falou do momento por aqui, falou de Felipe Luiz, Boto, sem pressa pelo novo estádio, que tem o Maracanã por 19 anos, tem bastante coisa dessa entrevista do BAP no nosso site, nas nossas redes sociais, mais um trechinho dele pra gente curtir, né, sobre a situação do Chelsea. Realmente todo mundo muito surpreso com essa vitória. O BAP chegou a falar que não era exatamente fundamental, mas que foi muito bom pelo contexto, tornou o ambiente tranquilo aqui em Atlantic City. Só repassando, Edu, para te devolver, a gente encerrar o programa, o Flamengo faz na manhã desta segunda-feira, aqui em Atlantic City ainda, Universidade de Stockton, seu último treinamento. À tarde, que viaja para Orlando, cumpre a agenda da FIFA por lá, zona mista, entrevista coletiva no Camping World, palco do jogo de terça-feira contra o LA FC. Na sequência, encerramento da fase de grupos, Flamengo já com o primeiro lugar carimbado do grupo D, vai jogar as oitavas de final em Miami contra o primeiro colocado do grupo, que tem Benfica, que tem Boca, que tem o Bayern também, segundo colocado. Valeu, Pedrão, obrigado, bom trabalho aí na sequência. Olha só, ele tá ali no nosso totem, né? Hoje você não vai chamar o Felipe Luiz de estagiário. Você não vai chamar o Felipe Luiz de estagiário. Você não vai. Eu vou dizer o seguinte, nosso estagiário, nós vamos 33 vitórias, 3 derrotas. Você não pode chamar ele mais de estagiário. O que ele fez nessa partida, a ousadia dele de tirar o Arrascaeta, colocar o Bruno Henrique, você não vai chamar ele de estagiário. Poderia ter dado tudo errado, mas deu tudo certo. Olha, o Felipe é estagiário, tem muito potencial, vai ser contratado no final da temporada, mas ele tem muito que aprender. Eu vou te falar, olha só, e eu acho lindo que a gente possa conversar sobre esse assunto quando o time ganha. Quando o time ganha com modificações que ele fez. Então. Mas pensa numa coisa, eu não suporto chutar cachorro morto, então eu estou muito confortável para dizer que o Felipe, para mim, continua a ser estagiário, que a gente vai sentir muita falta de um treinador mais qualificado nas oitavas de final e nas quartas de final, e você vai lembrar do que eu estou te falando, que ele, nessa partida, ele cometeu um monte de erros. Veja só, você tem uma dupla de zaga que é fantástica, que é Léo Ortiz e Léo Pereira. Isso. Que historicamente é a melhor dupla de zaga do Brasil. Melhor do que a do Palmeiras? Melhor do que a do Palmeiras. A dupla Léo Ortiz e Léo Pereira, pra mim, ela é melhor do que o Murilo e o Gustavo Gomes. Eu gosto da ideia de que você tenha um destro e um canhoto com a qualidade que o destro e o canhoto tem, com a altura que o destro e o canhoto tem. Léo Ortiz e Léo Pereira tem tudo isso. Como é que eu vou jogar contra o Chelsea e resolvo colocar o Danilo? O Danilo, com todo respeito ao Danilo, que fez o gol, inclusive, mas é um sonho pra mim. Mas ele ia. Mas é um sonho pra mim. Ainda bem que ele estava aí. Ainda bem que ele estava aí, eu vou te explicar por quê. O Léo Ortiz e o Léo Pereira, historicamente, são muito melhores, a melhor dupla. Como é que eu faço essa incompetência de colocar o Danilo? Ah, mas o Danilo fez o gol, parabéns, mas vai fazer todas as vezes? Não vai sentir falta? O Danilo é muito mais lento do que o Léo Ortiz. Aí, mas espera, eu vou deixar você brigar comigo, porque é ótimo brigar quando eu tô apanhando. Não, eu não vou brigar de jeito nenhum. É ótimo brigar quando eu tô apanhando. Eu tô apanhando e só vou brigar se você chamar o Felipe Luiz de estagiário. Eu quero apanhar. Eu não tenho problema de apanhar. Eu quero apanhar com o Felipe me mostrando que ele é mais talentoso do que eu acho que ele é. Mas vou te contar os erros. Danilo 1. No lugar do Léo Ortiz. Eu acho uma incompetência danada contra o Chelsea. Não é contra o Sam. Não é contra o Mamelodi. É contra o Chelsea. E aí nós vamos chegar no Chelsea. Mas daqui a pouquinho a gente chega no Chelsea. Antes nós vamos falar das incompetências do Felipe. Ai, gente. Olha só. Olha só, eu volto semana que vem, tá? Semana que vem eu volto. Agora não quero mais ficar aqui, não. Ele põe Léo Ortiz, ele tira o Léo Ortiz e põe o Danilo. Aí ele tira o Varela, que é um baita do marcador, e a função precípua de um defensor é marcar, é defender, e põe esse menino que é ótimo no apoio, mas é um irresponsável na defesa, que é o Wesley.
É um irresponsável na Mas defesa. olha só, o Wesley, ele cometeu o erro. Não é só daí que ele saiu cometeu. o gol. Não, mas ele foi bem depois. Depois ele foi bem porque Ele foi apoiou, bem. porque ele apoia muito bem. Ele apoia muito bem, mas o defensor tem que defender. Se ele for jogar contra o Palmeiras, se ele for jogar contra o Real Madrid, se ele for jogar contra o Botafogo, os caras vão usar as costas dele pra fazer gol pra caramba em cima dele. Então, O Chelsea gostou tanto que quer conversar com o Flamengo pra levar embora o Wesley. Chelsea é fraco. O Chelsea é fraco. O Chelsea é um time que vai jogar o Campeonato Brasileiro para disputar a 7ª, 8ª, 9ª colocações aqui. O Chelsea é fraco. O Chelsea é um timinho mediano. Vocês ficam pagando pau para a Premier League e eu tenho todo o direito de dizer que cada um que tem a sua opinião. O Chelsea é um timinho fraco, mediano, que vai jogar o Campeonato Brasileiro aqui, vai disputar a 7ª, 8ª, 9ª colocações. Mas vou te dizer, esse Chelsea, o cara que é o cara do Chelsea, Cole Palmer, é o 10 do Chelsea, é o ídolo. Sabe quem é? Aqui no Brasil, a gente comete injustiças gigantes. O Zinho, que você conhece bem, porque foi do seu time, do Flamengo, foi do Palmeiras, foi campeão do mundo pela seleção brasileira. O Zinho, que era fantástico. E todo mundo dizia que o Zinho era enceradeira. O Zinho enceradeira, rodava e passava para quem tá do lado. O Cole Palmer não pode engraxar o sapato do Zinho. O Zinho tem características parecidas, só que era infinitamente mais eficiente. O que fez o Cole Palmer? Pega a bola, roda e passa para quem tá atrás. Que treinou no domingo, se reapresentou no domingo, iniciou a preparação para o jogo contra o Los Angeles FC nessa terça-feira, 10 horas da noite, horário de Brasília, tá? Jogo que o Flamengo vai apenas cumprir tabela, porque já está classificado, inclusive na primeira colocação para as 8ª de final, e agora aguarda o adversário. Tá entre Benfica, Boca com chances remotas, mas tem, e Bayern de Munique. Eu, particularmente, estou torcendo para o Benfica, ainda mais com a chance pouco provável do Boca se classificar. Eu não quero pegar o Bayern de jeito nenhum. Dando continuidade aqui à informação, pois é, Gerson de la Cruz e Ayrton Lucas não foram a campo nessa reapresentação do Flamengo. Controle de carga, segundo o clube, mas o de la Cruz é um jogador que preocupa sim, gente. Estamos falando de um jogador que a todo momento parece que vai voltar e não volta. Inclusive, no último jogo, Felipe Luiz disse que todos os jogadores estavam à disposição. De la Cruz nem relacionado foi. Será que nessa terça ele será relacionado para pegar o Los Angeles FC? Vamos acompanhar na atividade dessa segunda-feira se a gente vai ter novidades. Mas sobre esse jogo de terça, eu sou a favor de, não de totalmente reserva, botar Matheus Cunha no gol, não sou a favor disso. Mas óbvio que os jogadores que estão pendurados, eles precisam ser preservados, porque o Flamengo não pode correr risco de perder jogador importante nas 8ª de final. Pulgar está pendurado, Gerson está pendurado, Plata pendurado e Bruno Henrique pendurado. Esses 4 jogadores. Então, eu não botaria esses 4 em campo de jeito algum e mandaria eles ficarem no banco calados, para não levarem cartão amarelo no banco também. Mas a informação mais importante no vídeo de agora, gente, é sobre BAP, presidente do Flamengo, porque ele resolveu falar em entrevista a jornalistas presentes lá nos Estados Unidos, dando os devidos créditos. O presidente BAP falou sobre muito assunto, nossa, e sempre que ele fala, ele dá boas declarações. Falou sobre a construção do estádio próprio, citou o Corinthians como exemplo negativo do que o Flamengo não tem que fazer para não dar um passo maior que a perna. Falou sobre o Wesley, tá? E uma declaração dele me chamou a atenção. Não temos que vender almoço para pagar o jantar, sobre venda de Wesley. Falou sobre internacionalização da marca e eu entendi como uma indireta para a antiga gestão e a gente vai explicar o porquê. Então tem muita coisa para a gente abordar nessa entrevista. Eu vou começar falando da construção do estádio próprio, algo que não caiu no esquecimento, mas a gente pouco tem falado aí nos últimos dias. E o BAP disse o seguinte, abre aspas, não tem nada a ver uma coisa com a outra, dinheiro da premiação para ser usado na construção do estádio próprio. O projeto do estádio é um projeto para 50 anos. É um projeto. Minha promessa é a seguinte, eu jamais faço nada na minha vida baseado em emoção. Se a gente não tiver certeza absoluta que isso não empurra o Flamengo para virar uma SAF ou que isso vai comprometer a performance esportiva do Flamengo, eu não vou fazer o estádio. O estádio é importante, é um sonho, mas a gente esperou anos pelo CT. Demoramos mais de 20 anos para fazer. Eu tenho Maracanã por 19 anos. Eu tenho 19 anos para fazer isso.
temos que ganhar muita coisa ainda. Quando tiver mais dinheiro e mais clareza no projeto, a gente vai tomar a decisão. Os estudos demonstram que não dá para fazer no tempo que foi dito e nem no preço que foi comentado. Tem 4 empresas avaliando os trabalhos que eles fizeram, que eram preliminares, e a conclusão é que, infelizmente, vai demorar mais tempo e mais dinheiro do que foi colocado naquela época. Infelizmente, é a vida como ela é. Se isso comprometer a performance do Flamengo, nós não vamos fazer. Vamos pegar o caso do Corinthians. Em 2012, foi campeão da Libertadores e do Mundial. Meus amigos corintianos diziam, daqui a 2 anos vamos ter o estádio e vocês vão ver o que vai acontecer. E o que aconteceu de lá para cá? Aprender com a experiência da gente é inteligente. Aprender com os outros é sabedoria. Então, olha o BAP, sempre com boas declarações. E nessa entrevista, eu acho que ele está certo, tá? Não adianta você construir um estádio próprio e, consequentemente, colocar sua saúde financeira em risco. O grande questionamento é por que a antiga gestão prometeu algo tão rápido em 2029, custando, entre aspas, pouco, segundo o BAP, sendo que isso não seria cumprido. Das duas, uma. Ou não seria cumprido, ou o Flamengo iria se tornar SAF, que a gente sabe que era desejo de algumas pessoas no passado recente. E nessa entrevista para os jornalistas, o BAP também falou sobre o Wesley, a venda de Wesley. E ele disse o seguinte: já era uma conversa que havia acontecido há algum tempo. É um namoro que pode evoluir, pode dar um casamento ou não. O que acontece é que temos uma situação mais robusta hoje. Não temos que vender o almoço para pagar o jantar. Não vamos fazer nenhuma transação que não seja muito boa para o clube. Isso vai evoluir naturalmente. Eu acho que naturalmente vão vir propostas, mas a nossa intenção não é vender o atleta, no caso o Wesley. O Flamengo não é banco. A ideia é ganhar tudo, não perder as oportunidades que você tem de fazer transações que sejam boas para o clube e para o atleta, e trazem mais atletas que reforcem ainda mais o elenco. É um jogo de xadrez. Não é só vou vender o jogador se me pagarem mais. Eu consigo repor? Tenho possibilidade de repor? Tem todo um trabalho de médio e longo prazo que a gente tem feito, que quando elogio o elenco do Flamengo, é um trabalho de muito tempo, não de agora. Rapaz, então assim, o BAP ele é contra a venda do Wesley nesse momento. Com outras palavras, ele está vetando a venda do Wesley nesse momento, porque ele entende que hoje o Flamengo não precisa vender, a não ser que seja uma proposta, financeiramente falando, boa, muito boa para o Flamengo. E essa proposta muito boa para o Flamengo seria de 30 milhões de euros, segundo José Boto, dirigente do Flamengo, em uma entrevista para a imprensa italiana. Cara, assim, eu vou ser bem sincero, tá, gente? Se chegar uma proposta de 30 milhões de euros para o Wesley, eu sei que o Wesley é bom, muito bom jogador, é jogador de uma posição que está difícil de encontrar no mercado mundial, mas 30 milhões de euros no Wesley hoje seria uma baita venda. Estamos falando de um jogador, eu vou até ver a idade dele, porque embora seja jovem, mas ele não é tão jovem assim. Wesley, o gol Flamengo. A ponto de, por exemplo, Estevão, ele tá com 21 anos, cara. Ele tá no limite ali mesmo dos clubes europeus investirem bem alto para contratá-lo. Então, 30 milhões de euros hoje dá, sei lá, quase 200 milhões de reais. Gente, é muito dinheiro. Seria uma baita venda se o Flamengo concretizasse esse valor. É a minha opinião. Mas o BAP está vetando algo que não seja bom para o clube. E o que é bom para o clube? 30 milhões de euros. Quero a opinião de vocês. O BAP está certo em falar isso? Eu acho que ele está extremamente certo. O recado que ele passa para o mercado é o seguinte. O BAP é malandro, tá? Ele fez isso aí, eu tenho certeza que o recado que ele passou para o mercado é: não adianta vir com miséria para tirar jogador do Flamengo, porque não vai rolar. Ou vem pensando alto, tentando tirar o jogador, ou nem vem. Pelo menos esse é o recado que parece que ele deu. É isso, nação rubro-negra. Muitas informações do Megão aí. Os antes estão desesperados, falando que o Flamengo nem bateria aí no Botafogo na próxima fase aí. O que você acha? Deixa o seu recado aí para o Elias aí da Band Esportes aqui nos comentários. A venda do Wesley, você fecharia por 25, 30 milhões de euros? Você acha que o BAP tá certo, tá errado? Deixe a sua opinião aí também nos comentários. Agora vem comigo porque tem mercado da bola agitadíssimo no Flamengo. Eu preciso trazer a informação exclusiva aí, urgente da última hora. Está na tela porque José Boto quer Vlahovic no Flamengo e deixa no ar
possível investida. Abre aspas. Dinheiro não é problema. O Boto revelou que o atacante do Sam Vlahovic, um dos principais nomes da equipe de Turim, da Juventus, seria um sonho para o rubro-negro carioca. Vamos às informações. Vem comigo, torcedor rubro-negro. O Flamengo segue chamando atenção no Mundial de Clubes da FIFA e fora de campo também movimento mercado. Em entrevista à Gazeta dello Sport, o diretor técnico José Boto falou sobre o momento do clube, indicou um astro que gostaria de ver no elenco e comentou o crescente interesse europeu sobre os jovens aí, principalmente o Wesley aí que vem se destacando no Flamengo. Ao ser questionado sobre possíveis novas investidas na Juventus aí, o Boto disse, clube italiano, onde o Flá contratou recentemente o lateral também Danilo Alexandre, isso é bom lembrar, o Flamengo tem boa relação com a Juventus. O Boto revelou que o atacante do Sam Vlahovic, um dos principais nomes da equipe de Turim, seria um sonho para o rubro-negro. Abre aspas aí agora para José Boto. Para o que precisamos agora, eu pensaria em Vlahovic. Nosso problema não seria dinheiro, mas convencer esses grandes nomes a virem para o Brasil. No futebol, nunca diga nunca, destacou o José Boto aí, falando do Vlahovic, aí um dos principais nomes da equipe de Turim, da equipe da Juventus, aqui ele na foto. Wesley na mira da Europa, Chelsea sondou após o duelo no Mundial também. Além de projetar possível reforço aí de peso da Juventus, Vlahovic, o Boto também foi questionado sobre o assédio europeu por jogadores. Um dos principais é o Wesley, aí, apenas 21 anos, segundo o dirigente, não há proposta formal ainda aí pelo jogador. Oficialmente não há nada com a Itália, talvez extraoficialmente, mas 20 milhões de euros não são suficientes. Para comprá-lo, pelo menos 30 milhões de euros é o que pede o Flamengo. O Wesley está pronto para a Europa, é um grande talento. O Boto ainda destacou as qualidades do jovem defensor, é muito rápido, até mais que o Dodô da Fiorentina. Ataca melhor que defende, mas se recupera com velocidade, como todo lateral brasileiro. É ofensivo, disse o José Boto. A valorização do Wesley é notória. Ele quase foi vendido ao Atalanta em 2024, ainda por 20 milhões de euros, mas o desempenho recente fez o clube rejeitar uma nova proposta do Zenit por 25 milhões de euros aí. Segundo a ESPN, após a virada do Flamengo sobre o Chelsea no Mundial, um diretor do clube inglês procurou o José Boto no estádio Lincoln Field, na Filadélfia, para uma sondagem informal sobre as condições de uma possível transferência para o clube inglês, para o Chelsea. O Flamengo vive grande fase e projeta aí receitas no Mundial. Portanto, aí nação rubro-negra, a informação do Mengão na venda do Wesley por 30 milhões de euros e também uma contratação de peso, porque o centroavante, o artilheiro da Juventus, Vlahovic, pode chegar ao Flamengo. José Boto disse que dinheiro não é problema, seria somente convencer o jogador a assinar com o Flamengo, ao jogador querer jogar aqui no futebol brasileiro. É a informação que chega direto aqui no nosso canal, na sua tela. E eu te pergunto, torcedor rubro-negro, você aprovaria a contratação do Vlahovic, centroavante aí, artilheiro da Juventus, destaque na Europa? Você investiria a grana nesse jogador? Bom nome para o Flamengo? Deixe a sua participação, deixe o seu comentário abaixo se você acha que vale a pena investir no Vlahovic ou se você acha que Bruno Henrique e Pedro também aí suprem toda a necessidade do Flamengo e não tem que contratar atacante. Bem, deixe sua opinião aí abaixo, também já deixe a opinião sobre o Wesley, se vale a pena ou não vender por 30 milhões de euros. Muito obrigado, torcedor rubro-negro. Deixe o seu like para mostrar a força que tem a nossa raça rubro-negra. Se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no nosso Mengão. Créditos, link na descrição. ESPN Brasil, Band Esportes, Vene Casagrande. Até o nosso próximo encontro. Saudações rubro-negras. Bora, bora, nação!